Bem, vou revisar o artigo de hoje. Não teve. Não sei se eu vou conseguir explicar muito bem, sendo sincero, mas. Bem. Basicamente, a gente vai ver sistemas lineares homogêneos com coeficientes constantes. Isso aqui é uma revisão das aulas passadas, em que basicamente a gente tem que y é igual a e elevado a rt vezes u. Tá. Isso aqui é basicamente uma hipótese inicial usada nas soluções de equações homogêneas com um valor constante e sei lá. Bem, o R ele é um alto valor, o V é o alto vetor, o A é uma matriz e bem, beleza. Aí, sendo A uma matriz 2 por 2, a gente tem as duas equações de solução, os dois vetores de solução, que são y1 e y2. E aí, o conjunto fundamental de soluções é basicamente o conjunto formado pelos vetores de solução, ou seja, o y1, y2 e né, assim por diante. Aí o treco Wronskiano de y1 e y2 é diferente de zero para todo t pertencente aos reais, ou seja, y1 e y2 é um sistema, é linearmente dependente em R. Aí por isso que o determinante de y1 com y2 tem que ser diferente de zero, porque se fosse igual a zero, então seria LD. Mas, como eles são diferentes de zero, então é LI. Aí, ele... Bem, tem um conjunto fundamental de soluções, indica que y1 e y2 formam todas as outras soluções. Ou seja, o y1 e o y2, eles são são a base de todas as soluções, que basicamente a combinação linear deles dois vai poder formar todas as outras equações de solução e tal. Aí beleza, a gente tem a solução geral do sistema. A solução geral do sistema é a combinação linear do cassino. Vou ver o que minha mãe tá querendo falar rapidão. Minha mãe queria me ligar pra ver minha cara, mas sinceramente eu tô bem. Eu já tô frustrado o suficiente hoje, então, né. Amanhã eu já vou voltar pra São Paulo, então, né. Beleza, solução geral do sistema, então é basicamente a combinação linear dos dois. Nossa, eu tô chorando, pera aí, só um segundo. Nossa, mano, eu. É zoado, meus olhos estão literalmente, tão real lacrimejando sozinhos. Tá, aí vamos lá então pra combinação linear. Basicamente, então, a solução geral é a combinação linear das soluções que formam o conjunto fundamental. Que, bem, beleza, a gente já deu pra entender, né? Apesar de eu ter pausado esse vídeo, acho que deu pra entender. Bem, aí temos os casos da solução do vetor solução 1 e vetor solução 2. Que, basicamente, para formar esses dois, a gente precisa dos autovalores associados à matriz. E, né, basicamente isso. Beleza, aí tá. Basicamente, a gente tem três casos das equações soluções dos vetores solução de. Bem, os casos. Basicamente, os vetores soluções, eles dependem dos valores associados à matriz para serem formados, certo? Aí, se vocês não se lembram, a gente tinha três casos de autovalores. Aí, os autovalores, eles podiam ser diferentes, ou seja, o delta lá formado ele vai ser maior do que zero. Aí vai formar dois autovalores diferentes. Aí também tem o caso dos autovalores eles serem iguais, que é quando o delta é igual a zero, ou dos números complexos, em que basicamente o delta é menor do que zero e tal. Aí os autovalores reais e distintos, basicamente a gente tem o V1 e o V2 como autovetores, associados aos autovalores lambda1 e lambda2. Aí, bem, os vetores de solução seriam e elevado a lambda1 vezes t, V1, que é basicamente a gente cumprindo a hipótese inicial, que era o e elevado a rt vezes v. E, bem, a gente encontrou aqui o alto valor e o alto vetor, basicamente. Aí, né, essa é a ideia. Vou conversar um pouco com minha mãe, mano. Eu tô bem, sei lá, mano, tô bem mal.
Aí, bem, eles são sempre ali, porque se eles não forem ali, então eles seriam LD, aí eles seriam paralelos, e então eles não seriam a base de todas as possíveis soluções dos sistemas. Não sei se eu vou tirar 8, né? Então. Tá, aí aqui tá o exemplo da aula passada, que tinha lá o 2 3 2 1. Aí os autovalores disso aqui, se não me engano, eram 4 e menos 1. E os autovetores a gente escolheu o 3 e o 2. Aí, perfeito. Assim, o yt é igual a e elevado a 4t vezes 3 2. É o e elevado a rt vezes 3 2, em que o autovalor é 4 e o autovetor 3 2. E y2t é igual a e elevado a menos t, 1 e menos 1. Isso é um conjunto fundamental das soluções. Então, y de t é igual a constante. É a combinação linear desses dois vetores. E, bem, isso aqui vai ser a solução geral do sistema. Tá, aí tentando transformar um problema em sistema. Basicamente, a gente vai tentar. Tem várias questões que a gente precisa transformar um problema em um sistema linear, porque, né, porque sim. Tipo, temos as várias equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, e aí a gente tenta transformar elas em sistemas. Aí, bem, como a gente faz isso? Isso aqui é a equação geral de uma equação linear de segunda ordem, que é y' mais p de t vezes y' mais q de t vezes y igual a g de t. Onde o p de t, g de t e y de t, não, e g de t, eles são coisas, são funções. Aí, bem, temos que, então, bem, calma aí. A gente, então, temos as EDOs de segunda ordem, basicamente, temos o y', o y e o y0. Isso aqui é uma equação linear de segunda ordem. Equação linear de segunda ordem, que é homogênea. Não, não é homogênea. É homogênea? Acho que não. É, não necessariamente homogênea nesse caso. Tá. Aí, bem, se o y1 e o y2 são as incógnitas do sistema, então a gente faz o y, só y1. Ai, calma aí. Basicamente, ó, a gente vai tentar fazer com que esse sistema fique em função de y1 e y2, onde o y1 é igual a y e y2 é igual a y'. Aí, fazendo o y' é igual a y', a gente percebe que o y' é o y2. Então, y' é igual a y2. Já o y2' é igual a y', certo? E o y', se a gente reorganizar essa equação para y' é igual a g de t menos p de t vezes y' menos q de t vezes y, então a gente percebe que o y2' então é igual a g de t menos p de t vezes y' menos q de t vezes y. E aí, com isso, a gente consegue escrever esse vetor solução na forma de matriz, em que basicamente, ó, vai ser alguma coisa multiplicada por y1 e y2, certo? Aí, se a gente olhar para a primeira equação, a gente percebe que a gente não tem nada multiplicando por y1. Tipo, y1' é igual a y2. Então, é como se fosse um 0 y1 mais y2. Por isso, 0 vezes y1 e, 0, e 1 vezes y2 seria a ideia. Já na segunda equação, a gente teria o g de t, o menos p de t vezes y' e o q de t vezes y. O que é o y? y1. Então, aqui poderia ser o menos q de t. Enquanto y' é o y2. Então, menos p de t estaria aqui. Porque aqui, se vocês lembram como faz uma multiplicação de matrizes, linha, vai ser aqui, no caso, coluna com linha. Ou, com... eu vou ouvir a mensagem. Tá... Aí a gente depois percebe que tem uns elementos que não dependem nem de y1 nem de y2. E aí, o que a gente pode fazer com isso? A gente pode fazer o que a gente pega os elementos, no caso aqui só tem o q de t,
E só isso que a gente teria na segunda equação, e na primeira equação a gente não tem nada, é zero. Então aí, com isso, a gente consegue o segundo treco, o bagaço de termos homogêneos. Então, tá aí, meu, é assim que a gente encontra a equação. Aí um exemplo é um sistema de vibração massa-mola, que é descrito pelo PVI U', mais 0,25 U', mais 2U é igual a 0, U de 0 é igual a 2, U' de 0 é igual a menos 2. Aí, para transformar o problema em um sistema de equações de primeira ordem com condições iniciais, a gente teria então que pegar que o y1 é igual a u, y2 é igual a u'. Aí então, o y1' é igual a y2 e o y2' é igual a y', certo? E aí o y' seria o menos 0,25 y', não, y2 mais 2y1, no caso, menos 2y1. Aí, a partir disso, a gente consegue formar as equações, a matriz, que aí vai ficar 0 e 1, menos 2 e menos 0,25, vezes y1 mais y2. O g de t não existe, então é 0 e 0. Aí, com isso, a gente tem aqui a forma matricial. Mas aí, meu, ela começou a falar sobre as vibrações de massa-mola. Isso aqui é um modelo físico de algo que oscila. Ou seja, tipo, por exemplo, em uma asa de avião, há, há uma oscilação constante, digamos assim, no quanto que a asa tem que resiste, o cassino 4, ou em uma mola e no vácuo. Eu não sei explicar direito, sincero, fiquei bem confuso. Se temos uma mola e aí a gente puxa ela, e aí ela puxa ela no vácuo, ela nunca vai parar de ficar balangando, digamos assim, porque é a resistência do ar que faz ela parar. Então, tipo, o U, ele funciona como a posição da massa do sistema. Ou seja, por exemplo, se a gente tem aqui a mola aqui, ela pode estar aqui, depois ela pode ficar comprimida aqui, ela fica alternando, meu. Aí, então, o U, ele fica oscilando, basicamente. Aí, o que é uma função que fica oscilando, indo e voltando várias e várias vezes? Função seno e cosseno, eles ficam indo assim, uou, eles ficam indo para cá várias e várias vezes e voltando para cá, para baixo, várias e várias vezes também. Então, é isso que é importante saber. Aí também, o que mais que acontece? Se. Como fala? Tipo, a mola, ela. Se tem uma certa resistência, então ela começa a diminuir essa oscilação. Vai diminuindo, diminuindo. Tipo, se a gente pegar o seno, cosseno, vamos supor que esse aqui representa o movimento da mola. Ele começa a diminuir. Aí uma hora ele vai diminuindo, e uma hora fica tão pequena essa oscilação que ela pode ser ignorada, digamos assim. Pode ser. Fica muito fraca, fica muito pequena. Aí isso é meio que o comportamento do Euler, né? Porque, por exemplo, uma função exponencial, ela é, por exemplo, assim. Tipo, ela. Ou assim, sei lá, tanto faz. Ela começa crescendo rápido e depois vai diminuindo essa taxa de crescimento. Assim como aqui ela vai diminuindo a oscilação. Então, tipo, temos a força dissipativa, ela depende dos autovetores. E aí as forças dissipativas dependem dos autovetores e mais umas coisas aí. Tá. Aí, uma interpretação geométrica, ela pode ser feita por retas de fase, mas também existem planos de fase. Aí, tipo, lembra, né? A reta de fase é tipo o que mostra o comportamento de um gráfico. Tipo, tá crescendo aqui no ponto A, ela vai se aproximando do A, e aqui, quando se aproxima do B, vai se aproximando do B, sei lá o que. Tipo isso. Aí, aqui a gente vai ver os planos de fase, que basicamente, se a gente tem o y0, aí, aqui é basicamente uma continuação aqui, porque ele nos deu a condição inicial de o de 0 é igual a 2, então y0 é igual a y0, y2 0, que é igual a o 0, o linha 0, que aí vai ficar 2 menos 2. Por que ficou o 0 e o linha 0? Porque o y1 é igual a y, que é igual a u,
E o y2 é igual a y', que é igual a u'. Aí, né, basicamente isso. E o 2 e menos 2 surgiram daqui, das condições iniciais. Aí, para a gente fazer o plano de fase, a gente tem que ver como que as duas soluções elas se relacionam. Basicamente, com o passar do... Aí, tipo, por exemplo, aqui, ó, nesse plano de fase. Quanto maior o y1, mais o y2 ele cresce mais rápido. Aí os dois tendem ao infinito, mas o y2 ele chega ele cresce mais rápido depois de um tempo. Aí, assim como decresce e assim por diante, meu. Tem várias possíveis interpretações, dependendo do ponto inicial. Mas, basicamente... E aí, um treco também que é legal... Vocês se lembram que a gente não usa o zero soluções... Nas soluções... nos trecos? Nos sistemas lineares? Isso ocorre porque o zero, ele sempre é um ponto que pertence a todos os trecos, basicamente. Tipo, mas ele é algo que é um ponto instável. Ou seja... Ai, calma aí. Basicamente, o zero ele é um ponto que está presente em todos os sistemas. Ou seja, o nosso único ponto de equilíbrio ele é o zero, porque é o único que a gente tem garantido em todos os elementos, todos os sistemas e tudo mais. Aí, se a gente tem aqui o, o gráfico, tipo, a reta, ela está se afastando de zero, você percebe? Tipo, aqui ela está indo para longe, aqui também, aqui também. Nenhuma delas quer ficar com zero. Ou seja, nesse caso aqui, o zero é um ponto instável. É um ponto crítico instável, beleza? Ou uma solução de equilíbrio instável, se preferir falar assim. Já nesse aqui, por exemplo. Aqui, ó, se vocês perceberem, o zero, ele tá... Se o negócio fosse assim, por exemplo, aí você poderia dizer que o zero é um ponto crítico estável, porque ele está se aproximando do zero, basicamente. Aí, né, ele nunca vai chegar no zero, especificamente, ou se chegar vai ficar vai ficar muito oscilatório, mas ele vai se aproximando de zero. Aí aqui, se a gente tem aqui um exemplo como esse, em que apesar de aqui ele estar se aproximando do zero, mas depois ele começa a se afastar do zero, então esse aqui é um ponto de Sela. Basicamente ele se aproxima, mas depois ele se afasta. Então é isso, meu. Acho que tem mais coisa? Nossa, tem. Ah, é o Euler. A fórmula de Euler. A fórmula de Euler consiste em e elevado a imaginário vezes θ. Isso é igual a cosseno de θ mais i seno θ. Isso aqui é uma fórmula que a gente já viu em muitos no ensino médio, provavelmente. Aí, bem, como a gente chegou nisso? Se a gente tem o Euler... calma aí, deixa eu pegar meu caderno, que aqui a letra tá bem feia. Basicamente, se a gente quer calcular exponencial com os números reais, a gente consegue, né? Fazendo Euler elevado a 4, cassino 4. Mas e com complexos? Com complexos, a gente vai falar que o Euler vezes o... se o Euler... Nossa, mano, calma aí, deixa eu relembrar na anotação. Meu, não achei a parte que falava, sendo sincero, foi mal. Ai, mas bem, aqui se o Euler, tá? Se a gente vai tentar fazer o Euler com complexos, a gente chega que vai ficar no complexos vezes A mais B vezes imaginários. Em que, então, o A mais B vezes I é igual a E elevado a A mais BI, é igual a E elevado a A vezes E elevado a BI, e elevado a A vezes cosseno de B mais I seno de B. Aí, meu, se a gente toma o θ é igual a π, e aí o Euler elevado a 1 sobre a imaginária vezes π mais 1, a gente consegue o valor de zero, porque se a gente tem cosseno de π mais i seno de π, a gente vai ter que cosseno de π é igual a quanto? Cosseno de π é igual a zero, enquanto i seno de π é igual a i. Então, i mais 1 é igual a zero.
Sei lá, mano, eu sinceramente fiquei meio confuso nessa parte aqui. Eu só notei rapidão. Que ela passou muito rápido isso aqui. Tá. Aí, por que isso ocorre? Se a gente tem as funções y' mais y é igual a zero, y0 é igual a 1, y' de zero é igual a i, se a gente fizer quais funções que correspondem à segunda derivada delas, mais elas, dão igual a zero? O seno, que é porque seno, a derivada do seno é cosseno, e a derivada do cosseno é menos seno, aí seno menos seno é igual a zero. Aí então aqui pode ser seno ou cosseno, porque o cosseno é menos seno, e aí seno vira menos cosseno. Aí cosseno menos cosseno. Então é seno ou cosseno. Mas y de zero é igual a 1. Ou seja, cosseno de zero ele é igual a 1? Ele é igual a 1. Seno de zero é igual a zero. Então é a função cosseno. E aí o y' de zero é igual a imaginário? Bem, caso a gente faça o menos seno de zero é igual a... Bem, então beleza. Menos seno de zero é igual a imaginário. Tá. Aí o seno e cosseno de t são soluções para a equação, logo y de t é igual a constante vezes seno de t mais constante vezes cosseno de t. Sendo essa a solução geral, que vai ser o... Que se você quiser, vai ser a... Nossa, vai ser a definição aqui dos números do Euler elevado a i vezes θ. Ah, meu, sei lá. Não, não é não. Foi mal, mano. Tô passando. Mas bem, isso aqui é a solução geral, tá? É isso que é importante saber. Aí, se a gente tem o y de zero, a gente vai ter que é C1 vezes seno de zero. Seno de zero é igual a zero. Mais C2 vezes cosseno de zero, que é igual a C2 vezes 1, que é igual a C2. Aí, beleza. Então, se a gente tem que y0 é igual a 1, então C2 é igual a 1. Aí o y' de t mais y' de t, quando t é igual a zero é igual a i. Então, C1 vezes cosseno de t menos seno de t vezes C de 2 é igual a y' de zero é igual a i. Então, y' de zero é igual a C1 vezes cosseno de zero menos seno de zero vezes C2 é igual a i. Então, C1 é igual a i. Isso aqui é com a solução geral, tá? Só avisando que a gente encontrou. Aí veio parar aqui, aí a gente fez. Porque isso aqui é y' de t, tá? Aqui eu escrevi errado, foi mal. Aí com isso, y de t é igual a cosseno de t mais i seno de t. Aí o g de t é igual a e elevado a i de t, que também é uma solução. Mas o teorema de existência e unicidade diz que só existe uma solução, só existe uma única solução. Então, se o g de t é igual a e elevado a i de t, ele vale, então, e o y de t vale também, então os dois são iguais. Ou seja, o cosseno de t mais i seno t é igual a e elevado a it. Aí, bem, sobre os autovalores complexos, ela rushou pra caramba, tá? Então eu não consigo explicar direito isso. Mas basicamente a gente tem os autovalores complexos, que tem esse formato, com o b diferente de zero. Aí o y de t é igual a e elevado a lambda t vezes v. Aí usando a fórmula de Euler, temos que o e elevado a lambda t é igual a e elevado a mais bi vezes t. Por que A mais BI? Porque isso aqui é um número complexo. Então, né, basicamente isso. Aí E elevado a t vezes cosseno de bt mais I seno de bt. Aí se a gente multiplicar, porque, não, isso aqui, calma aí. Multiplicar o E elevado a lambda I, multiplicar o e elevado a lambda i vezes t por v pelo vetor, autovetor v1, a gente vai conseguir o vetor de solução, basicamente. Tá? Aqui a gente tem o e elevado a t vezes e elevado a bi, que é i é o cosseno de bt, mas tá, porque o e elevado a bi é igual ao, se a gente seguir aqui o treco de e elevado a it, vai ser cosseno de b vezes t, nesse caso, mais i seno de bt. Aí, basicamente isso. Aí a lição de casa era a gente tentar descobrir como usar a solução complexa e tal, porque
A gente não quer os valores. A gente. Porque, tipo, a gente só quer a solução dos reais. E aí a gente não precisa de fazer usar os dois autovalores, porque a solução complexa gera duas soluções reais e, né? É isso, meu. Foi mal aí. Eu dei bem distraído essa aula e foi mal, tá? Mas eu tento melhorar semana que vem.